Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nessa videoaula eu vou conversar com vocês sobre função do segundo grau e um problema muito recorrente que cai bastante em vestibulares, exames e é bacana você aprender. O gráfico da função y igual a ax2 mais bx mais c é a parábola da figura a seguir. Determine os valores de a, b e c. Foi dado o gráfico. E nesse gráfico, algumas informações que nós vamos extrair para poder chegar na lei de formação que representa a parábola. Para você entender melhor o que a gente vai fazer, é legal você dar uma olhadinha nas videoaulas anteriores de construção de parábola que estão aqui no meu canal, que se você tiver uma função do segundo grau, para poder representar no plano cartesiano, você vai chutar valores para o x, achar os valores de y correspondentes e representar a parábola propriamente dita. Eu faria a tabela, chutando valores para x, encontrando valores para y, representei aqui no plano cartesiano uma função do segundo grau. Então, o que eu quero deixar bem claro? Se eu tiver a função, eu chuto valores para x, encontro os valores de y, represento esses pontos no plano cartesiano e construo a parábola propriamente dita. O que nós vamos fazer nessa videoaula? Eu vou te dar o gráfico e você vai ter que chegar na lei de formação dessa parábola. Para chegar na lei de formação dessa parábola, nós vamos extrair o máximo possível de informações aqui do nosso gráfico. Então, eu tenho o ponto onde a parábola cruza o eixo y, o eixo das ordenadas, e eu tenho os pontos onde a nossa parábola cruza o eixo x, que é o eixo das abscissas. O ponto em que ela cruza o eixo y é 0,6. O ponto em que a parábola cruza o eixo x são os pontos 2 e 0 e 3 e 0. É importante eu perceber que para facilitar o meu exercício, eu devo sempre começar pelo ponto em que a parábola cruza o eixo y e eu vou te mostrar por quê. Às vezes, no exercício, eles não informam esse ponto, mas se eles informarem, é sempre por aí que eu vou começar a resolver o meu exercício. A forma genérica em que eu escrevo qualquer função do segundo grau é esta: y igual a ax2 mais bx mais c. Eu vou iniciar substituindo esse ponto 0,6 na forma genérica que eu escrevo qualquer função do segundo grau, onde o x vale 0, o y vale 6. No lugar do y, eu vou substituir por 6 e no lugar do x, eu vou substituir por 0. 6 é igual a 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. 0 vezes a, 0. b vezes 0, 0. c igual a 6. Resumidamente, eu posso dizer que o valor c será sempre o valor onde a parábola vai cruzar e intersectar o eixo y. Em seguida, eu substituo o c por 6 aqui e eu vou substituir o ponto 2 e 0 e 3 e 0 nessa função. Substituindo o x por 2 e y por 0, 0 é igual a x por 2, 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais 6. Substituindo o ponto 3 e 0 nessa função, 0 aqui no y, 3 vou substituir no lugar do x. 0 igual a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais 6. Eu substituí aqui nessa lei da função quadrática os 3 pontos que eu tenho aqui representados nesse plano cartesiano. Agora eu vou organizar esse sistema de modo que a gente descubra os valores de a e b. Organizando esse sistema, eu chego nestas duas equações com duas incógnitas. Nessa primeira equação, é muito mais fácil se eu dividir todos os membros por 2. Eu vou chegar
nesta equação. Nessa segunda equação, eu vou dividir todos os membros dessa equação por 3 e eu vou chegar nesta equação. Agora, eu vou multiplicar todos os elementos dessa equação, todos os termos, melhor dizendo, dessa equação, por menos 1. Menos 2a, menos b, menos 3. Vou copiar esta equação aqui e vou resolver esse sistema pelo método da adição. 3a menos 2a, a. b menos b, cancela. 2 menos 3 dá menos 1. Portanto, a igual a 1. Eu vou copiar agora esta equação aqui e vou substituir o a igual a 1 que eu encontrei aqui. 3 vezes 1 mais b mais 2 igual a 0. 3 mais b mais 2 igual a 0, o que resulta em b igual a menos 5. A igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6. Substituindo na função y igual a ax2 mais bx mais c, eu chego nessa lei de formação, que é a representação no plano cartesiano, é esse gráfico aqui, onde a gente iniciou o exercício. É importante você perceber que se o exercício me fornecer 3 pontos que pertencem a essa parábola, eu sempre vou conseguir chegar na lei de formação. E se ele me informa os pontos onde a parábola cruza o eixo y, e se no caso aqui desse exemplo eu tiver 2 raízes, os 2 pontos onde a parábola cruza o eixo x, eu realmente vou conseguir fazer o exercício de uma forma bem simples, como eu te representei aqui. Até a próxima aula.